Olá, aqui é Gustavo e nesse vídeo eu vou ler aqui o capítulo O Caso Galileu e a Transubstanciação do livro Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo. O caso Galileu tornou-se outro emblema de desconstrução do catolicismo, difundido a partir do iluminismo. O que se pretendia era fazer prosperar a ideia de que a Igreja era contrária à ciência, grafando-a em seus dicionários como sendo um tipo de superstição obsoleta pelo seu modo ultrapassado de ver o mundo. Galileu Galilei foi um físico, matemático e astrônomo nascido em 15 de fevereiro de 1564, na cidade de Pisa, Itália. Ele fez observações e descobertas importantes com sua luneta, como as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. O livro Galileu Herético, de Pietro Redondi, esclarece que houve dois processos diferentes contra Galileu. Um deles era sobre o heliocentrismo. Com grande influência hermética, a tese de Galileu afirmava que o Sol era o centro do universo, pois a luz que o rastro emanava seria o espírito da luz, aproximando-se do culto de Mitra. Esta afirmação gnóstica carecia de comprovações e até mesmo o próprio sistema heliocêntrico, como hipótese astronômica baseada em cálculos matemáticos e observações reais, já havia sido formulado há 2 séculos e meio antes, pelo bispo de Lisieux, Nicolau de Oresme, falecido em 1382, e aguardava ainda uma confirmação científica final. A questão é, não foi a tese heliocêntrica que expôs Galileu a um processo científico, mas a explicação infundada, centrada em esoterismo, que ele elaborou para explicá-la, conforme nos relata Redondi. Galileu não fornecia verdadeiramente as demonstrações necessárias do heliocentrismo, mas defendia a metafísica do Sol colocada no centro do universo, de que Copérnico falara no primeiro livro do De Revolutionibus. Celebrava assim um verdadeiro triunfo da luz, com referências textuais à criação descrita no livro da Gênese, aos Salmos e aos Profetas. Deus colocou no sol o seu tabernáculo. Ele, tal qual o esposo que sai do próprio tálamo, saltou como um gigante para escapar. Galileu, sob a escolta de Dionísio, Aerojapita, demonstrava a sugestiva concordância entre os poéticos versos do Salmo 18 e as ideias sobre a emanação da luz celeste e terrestre. A Igreja Católica tinha interesse em aceitar a tese heliocêntrica, mas os recursos de comprovação científica da época não a permitiam. Ademais, o geocentrismo não era uma verdade de fé ou um dogma científico estabelecido pela Igreja. O segundo processo sofrido por Galileu versava sobre o fato de que ele, como católico, condenava um dos dogmas de mistério do catolicismo, que é o fenômeno da transubstanciação. Acredita a Igreja Católica que a hóstia sagrada transforma-se no corpo de Cristo. No artigo A Presença Real de Cristo na Eucaristia, o padre Paulo Ricardo afirma que, no dia a dia, quando ocorre uma transubstanciação, por exemplo, quando a vaca come grama e esta grama se transforma em leite, existe uma mudança de substância, mas também de acidente, ou seja, muda tanto a identidade quanto a aparência da coisa. Na Eucaristia, porém, ocorre um fenômeno diferente. Muda a substância, mas não o acidente. A aparência, o gosto, o peso, o formato, tudo é de pão, mas a substância não é pão. É Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus inteiro, completo, homem, Deus. Na hóstia consagrada não há mais pão, pois a substância de pão já não existe mais. Restou somente o acidente, ou seja, a característica do pão. Por isso que a presença de Jesus é real na Eucaristia. A crença católica é baseada numa fala enigmática de Jesus quando, reunido com seus seguidores numa sinagoga em Cafarnaum, disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós.
Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que me consome viverá por meio de mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem consome este pão viverá para sempre. As palavras duras e enigmáticas de Jesus assustaram seus seguidores. A partir de então, muitos o abandonaram. O fenômeno da transubstanciação aconteceu na Santa Ceia. Os discípulos alimentaram-se do sangue e corpo de Cristo. Da mesma forma como ocorre em relação à hóstia sagrada, mudou a substância, mas não o acidente. Os discípulos de Jesus não duvidaram das suas palavras, pois presenciaram nas bodas de Caná o milagre que ele fez ao transformar a água em vinho. Naquela ocasião ocorreu um fenômeno transubstancial completo. O centro litúrgico da missa católica é todo ritualizado em torno deste mistério crístico. Com ele, Jesus ensinou que não havia mistificação em sua fala, mas a verdade de sua palavra. A tese de Galileu compactuava com um atomismo grego que defendia a posição de Demócrito, ao afirmar que por convenção é o doce, por convenção é o frio, por convenção a cor, na realidade só existem átomos e vazio. Essa tese é contra o Concílio de Trento, que estabeleceu a permanência milagrosa da cor, sabor, odor e dos outros acidentes sensíveis do pão e do vinho após a consagração, que transforma toda a sua substância em corpo e sangue de Cristo. A negativa da transubstanciação por parte de Galileu valeu-lhe um processo de heresia inquisitorial, disciplinar e não teológica, que foi expedida porque ele realmente traiu. Este foi o motivo principal da condenação. O tribunal, depois de várias negações formais, tornando-se reticente. Galileu também era amigo do Papa Urbano VIII, antes deste ter sido nomeado para o cargo máximo da Igreja. O próprio Papa interferiu no processo em favor de Galileu, que, após condenado, cumpriu sua pena em regime fechado em sua confortável residência, mantendo ainda seus estudos e teses. Galileu nunca sofreu qualquer tortura medieval por suas descobertas, posturas e beligerâncias, devido a seu caráter combativo e muitas vezes agressivo. O Papa João Paulo II pediu perdão aos erros humanos cometidos ao longo da história pelos membros da Igreja e pelos exageros que pudessem ter sido cometidos tanto de um lado como de outro no processo de Galileu. Se por um lado os ensinamentos tomistas poderiam ter avançado mais em suas pesquisas e considerações sobre o caso do cientista, também este e seus aliados deveriam ter demonstrado o respeito necessário que faltou para com a Igreja e para com o processo científico disponível na época para aprovação de suas teses. O fenômeno da transubstanciação também não é aceito pelos protestantes, que consideram a hóstia um ritual simbólico apenas. E termino aqui a leitura desse artigo e nos vemos no próximo vídeo.